Olá, bem-vindos a esta nossa exploração de hoje. Temos aqui connosco um conjunto muito interessante de materiais, artigos, partes de livros, notas, até transcrições de vídeo, Exato. e todos eles andam à volta de uma questão intemporal. Afinal, o que é a sabedoria? De onde é que ela vem? Como é que a procuramos? Muda com o tempo, com a cultura. Exatamente. Sim. E a nossa ideia hoje é mesmo mergulhar nisto tudo. Vamos, pronto, desde a filosofia grega antiga, à sabedoria indígena, textos orientais. Até à psicologia mais moderna e até a Erasmo, que é surpreendente. Sim, sim. O desafio é encontrar as ligações. Aquilo que une perspectivas que, à primeira vista, parecem, olha, muito distantes. É tirar daí o essencial. É isso. Queremos perceber o que é que realmente significa estar, vá lá, bem informado sobre a sabedoria. E se calhar descobrir coisas que nos tocam hoje. Vamos a isso então? Vamos lá. Origem. A palavra filosofia. Uhum. Vem do grego, claro. Filo, amor, e sofia, sabedoria. Uma das fontes que temos, a transcrição do professor Carvalho, lembra aquela ideia, acho que atribuída a Pitágoras. Sim, que a sabedoria completa, total, talvez seja só dos deuses. Exato. Mas nós, humanos, podemos amá-la, desejá-la, e daí sermos filósofos, amantes da sabedoria. O foco, portanto, não é ter a sabedoria, mas procurá-la. E essa procura, olha, desde o início, com Sócrates lá na Grécia Antiga, não era só um exercício intelectual, pois não. Não de todo. Nascia de um espanto, de um estranhamento perante o mundo. Admiração, sim, mas também dúvida. Consciência dos nossos limites. O Sócrates, ao contrário dos sofistas, Que ensinavam a argumentar, mas sem grande compromisso com a verdade, sim, certo? Exatamente. Os sofistas ensinavam retórica, mas a verdade era secundária. Sócrates, não. Ele insistia na busca da sofia. E como? Perguntando, questionando rigorosamente, definindo bem as coisas. A maiêutica, a arte de ajudar a nascer as ideias. era quase hum, um compromisso de vida com a verdade. Um espírito crítico que, bom, sabemos como acabou. Pois, custou-lhe a vida. O que mostra bem como o pensamento livre pode ser perigoso para ordens injustas. E essa missão da filosofia continua. O professor Carvalho acha que sim, pelo que percebi. Sim, ele argumenta nessa transcrição que a tarefa mais importante da filosofia hoje é talvez ainda mais vital, ajudar-nos a justificar a nossa própria presença no mundo. Justificar? Como assim? Não só na natureza, mas no mundo que nós criamos, a cultura. Este mundo precisa de ser compreendido, melhorado e, às vezes, defendido, não é? Especialmente quando a dignidade humana está em causa. É uma ferramenta de reflexão, quase de sobrevivência. Percebo. Então, a filosofia ajuda a clarificar o nosso lugar, as nossas próprias criações? O nosso modo de ser, como se costuma dizer, desde Kant, não é? Com as suas perguntas: o que posso saber, o que devo fazer, o que me é permitido esperar, e tudo a culminar em o que é o ser humano. Uhum. E depois, pensadores mais recentes, Husserl, Heidegger, Ortega y Gasset, focaram-se muito nisto. A existência humana concreta, o estar no mundo. Somos inseparáveis do mundo que nos rodeia. E a filosofia explora isso. Os limites, as possibilidades, que, como o Carvalho nota, às vezes são trágicas. É uma perspectiva profunda sobre o papel da filosofia. Mas, como disseste no início, a busca pela sabedoria não é só acidental. De maneira nenhuma. Uma das transcrições que temos fala da sabedoria incrível do povo guarani no Brasil. A relação deles com a terra é completamente diferente da nossa ideia de propriedade. Completamente não é posse, é usufruto, mas em equilíbrio. É uma visão do mundo, pronto, não capitalista, baseada na reciprocidade, numa espiritualidade que está em tudo e num respeito enorme pela natureza. Temos uma fonte do IPAM Amazónia que cita o investigador António Donato Nobre. Ah, sim, eu lembro-me dessa parte. Ele é bastante direto. É, ele diz que a sabedoria indígena não é só interessante, é crucial para a nossa sobrevivência mesmo. Diz que tem a chave para resgatar a nossa cognição, a nossa compreensão do que é a vida. E critica aquela visão de os reduzir a guarda-parques, não é? Como se fossem só úteis para nós.
Exatamente, é uma visão redutora, utilitária. A perspectiva indígena vem de uma ligação muito mais profunda, gera o que ele chama encantamento, uma percepção do sagrado em tudo, nas árvores, nos rios. No céu. Sim, e é desse encantamento que nasce o cuidado, a proteção. E o mais fascinante, como ele diz, é que a ciência moderna, a ecologia, a biologia, está a confirmar isto. Ponto por ponto, não é só misticismo, é conhecimento validado. E é um conhecimento vivo que se adapta. Outra fonte do IPAN fala do Gengis Van Melchior André, lá de Roraima. Ah, sim, o exemplo da tecnologia. Exato. Ele explica como estão a usar tecnologia tipo SIG, drones, essas coisas, mas aliada ao conhecimento tradicional deles, para gerir o território, monitorizar, até combater incêndios. É uma fusão interessante que gera conhecimento para todos. É uma sabedoria muito prática, não é? Vivida, em diálogo constante com o ambiente. E olha, se formos para o Oriente, encontramos ecos disto, a ênfase na ação correta, nas consequências. Uhum. Temos um estudo do Carlos Avelin sobre possíveis influências orientais no cristianismo e ele mostra como a ética fundamental é, no fundo, universal. A ideia de agir bem, distinguir o certo do errado, está em todos o lado. A regra de ouro é o exemplo clássico disso, certo? Faz aos outros Exato, o que queres que te façam a ti. exato. Está em Mateus, mas aparece de formas semelhantes em muitas outras culturas. E aí entra a lei do karma. Sim, o Avelin explora isso. É central no hinduísmo, no budismo, a ideia de que toda a ação tem uma reação, uma consequência. A lei do plantio e da colheita, basicamente. E ele encontra paralelos disso na Bíblia. Encontra, claramente. No livro do Eclesiástico, por exemplo, não semeis nos sulcos da injustiça para não colher 7 vezes mais. Ou Jesus, em Mateus, não julguem para não serem julgados. A essência é essa. As nossas ações têm peso, voltam para nós. Portanto, o segredo é Semear o bem. semear o bem conscientemente. Mas não é tipo ação-reação imediata, pois não. A ideia do tempo de maturação parece importante. É crucial. Tal como uma semente, não é? Precisa de tempo, das condições certas para germinar, para dar fruto. O karma também. O Dhammapada, um texto budista que o Avelin cita, Sim. diz que uma má ação pode consumir o insensato lentamente, como fogo escondido sobre as cinzas. Não é um castigo instantâneo. E o mesmo para as boas ações. Podem demorar a dar frutos visíveis. Faz lembrar a parábola do trigo e do joio, também de Mateus. O inimigo semeia o joio enquanto se dorme. Karma seja semeado. E a parábola diz que ambos, trigo e joio, crescem juntos até à colheita, a maturação kármica. Só aí se faz a separação. A lição é dupla, percebes? Agir corretamente e ter paciência. Perseverança. Porque os resultados vêm, bons ou maus. Falando em perspectivas inesperadas sobre a sabedoria, temos de falar de Erasmo de Roterdão e o Elogio da Loucura. Ah, sim, uma obra genial. Temos um trabalho académico de um Evilásio Silva que analisa essa sátira do século XVI. É incrível como Erasmo usa a loucura personificada, a stultitia, para criticar tudo e todos. Igreja, Estado, intelectuais, relações humanas. É uma estratégia retórica brilhante, sem dúvida. Pôr as críticas na boca da loucura dava-lhe uma certa imunidade. Uma camada de proteção. Exato. Podia dizer coisas muito incómodas, quase heréticas, na altura. Claro que mesmo assim o livro acabou proibido mais tarde. Mas é importante perceber que loucura é esta. Como o Silva nota, citando Foucault, não é a loucura clínica. Não é demência. Não, é mais próximo do que Platão chamava a boa loucura. Uma espécie de inspiração, um entusiasmo pela vida, uma capacidade de ver para além das convenções rígidas e muitas vezes hipócritas. E o próprio Erasmo, ou a loucura, distingue tipos de loucura, não é? Uma má e uma boa que ele elogia. Sim, essa distinção é fundamental. Há a loucura que vem do inferno, diz ele, que leva à guerra, ao crime, à destruição. Mas há outra que a loucura descreve como um dom. Uma certa alienação de espírito que nos liberta das preocupações a mais, que traz alegria, prazer e até prudência e experiência. É estranho, mas é o que ele diz. Paradoxalmente. Sim, esta boa loucura que Erasmo elogia é a que permite viver com mais leveza, mais autenticidade.
E como é que esta boa loucura serve para a crítica social? É que ao adotar essa perspectiva louca, sem se preocupar com as aparências, Erasmo consegue expor a vaidade, a hipocrisia, os vícios da sociedade. A loucura crítica à pompa vazia dos clérigos que, diz ela, esqueceram que o seu nome significa trabalho, zelo, solicitude. Forte. E ataca os governantes que não se preocupam com o bem comum, ridiculariza os filósofos e teólogos perdidos em abstrações, longe da vida real e daquele autoconhecimento que Sócrates valorizava tanto. No fundo, a loucura aponta para uma sabedoria mais ligada à vida. E ele até diz, e isso surpreendeu-me, que esta loucura é necessária para a convivência. É um dos pontos mais geniais. A loucura argumenta que sem uma pitada de loucura, aqui entendida como a capacidade de relevar os defeitos dos outros, de tolerar as falhas, de não levar tudo tão a peito, as relações humanas eram impossíveis. A amizade, o casamento. Sim, a própria sociedade. Dependem dessa capacidade de fazer de conta que não vemos certas coisas, de perdoar, de aceitar as imperfeições. Sem esse grãozinho de loucura, como diz a personagem, a vida em comum era um inferno. Isto leva-nos a pensar. Então, como é que se chega a essa sabedoria mais prática? O artigo da Exame que temos faz aquela distinção entre informação, conhecimento e sabedoria. Informação são só dados. Exato. O artigo sublinha bem isso. Conhecimento já exige mais. Exige interpretar, analisar, ligar os dados ao que já sabemos, avaliar se são válidos. Especialmente hoje, com tanta informação e desinformação. É fundamental essa capacidade crítica de transformar dados soltos em conhecimento útil. É o primeiro passo para não nos perdermos completamente. E a sabedoria seria o passo seguinte. Acho que sim. E aqui podemos voltar a Erasmo. A verdadeira sapiência, a sabedoria prática, da experiência, em oposição à mera ciência, o conhecimento dos livros, teórico. Essa sapiência nasce precisamente da experiência vivida. Como diz a loucura numa passagem que o Silva cita, não merece o doce quem não experimentou o amargo. A sabedoria vem da ação no mundo, de lidar com as dificuldades, do autoconhecimento que se ganha. E a boa loucura de Erasmo, nesse sentido, guia-nos para aí. Encoraja-nos a viver, a experimentar, a errar e a aprender. E essa ideia de sabedoria ligada ao bem viver, à experiência, isso tem paralelo na psicologia moderna, não é? A fonte da Wikipédia fala da psicologia positiva. Tem tudo a ver. A psicologia positiva é uma viragem interessante. Em vez de focar só na doença, no que está mal, investiga o que faz a vida valer a pena. O florescimento humano, as forças de caráter, as virtudes. Há uma classificação disso, não há? O V. Sim, o sistema VIA identifica virtudes que parecem ser universais. Sabedoria, que inclui curiosidade, amor à aprendizagem, pensamento crítico, coragem, humanidade, amor, bondade, justiça, temperança e transcendência, que inclui apreciar a beleza, gratidão, esperança, espiritualidade. E o que é que este campo descobriu? O que contribui para a felicidade, para o bem-estar? Olha, vários fatores parecem cruciais. A qualidade das nossas relações, ter um sentido de propósito, que muitas vezes vem do voluntariado, de atividades com significado, o apoio familiar, um bom ambiente de trabalho. Até a personalidade conta. Parece que sim. Estabilidade emocional, extroversão e há até investigação sobre bases genéticas, como aquele gene 5-HTT, o transportador de serotonina, mas isso é mais complexo. A mensagem principal é que o bem-estar pode ser cultivado, com ações, com atitudes conscientes. E essa ideia de cultivar o bem-estar liga-se ao final do pensamento de Erasmo sobre a loucura, não é? Sim, sim. Para Erasmo, a felicidade última está na aceitação de si mesmo, querer ser o que se é, e na paz interior. Ele fala disso noutra obra, O Protesto da Paz. E a forma mais alta da boa loucura é, para ele, a piedade cristã autêntica. Não a religiosidade formal, que ele criticava tanto. Não de todo, mas sim a entrega total, a loucura da cruz. Aqueles que abraçam isto, como os apóstolos, São Paulo até se chama a si mesmo louco, desapegam-se das preocupações do mundo, das ambições, e experimentam uma felicidade profunda, quase uma antecipação do céu. É o paradoxo final. A maior loucura para o mundo é, para Erasmo, a maior sabedoria e a fonte da felicidade. Essa descrição da loucura da cruz faz lembrar místicos como São João da Cruz, o poeta espanhol também do século XVI que Evelyn menciona. Exatamente. São João da Cruz, apesar de perseguido, preso, encontrava serenidade naquilo que chamou a noite escura da alma,
Um caminho de despojamento total, de desapego de tudo o que não é Deus, para chegar à união mística, ao êxtase. O que no Oriente chamariam samadhi. Exatamente. Ele via o sofrimento aceito e oferecido, não como um mal, mas como pérolas preciosas. E tal como muitos místicos orientais, combinava contemplação intensa e devoção profunda. É a sabedoria que nasce quando se transcende as limitações humanas. Uau! Que viagem fizemos! Grécia Antiga, florestas sul-americanas, textos orientais, a sátira do Renascimento, psicologia moderna, misticismo. Tantos caminhos para a sabedoria. Então, o que é que fica disto tudo? Claramente não é só juntar informação. Não, de certeza que não. Parece ser uma mistura de pensamento crítico, não engolir tudo. Experiência direta, aprender fazendo, errando. Autoconhecimento profundo. Sim, perceber as nossas motivações, os nossos limites, agir eticamente, pensar nas consequências da lei do karma, a regra de ouro. E talvez, como Erasmo nos provoca a pensar, acolher uma certa loucura. Aquela capacidade de ver para além do óbvio. Sim, valorizar a intuição, a simplicidade, a conexão. Lembro-me de uma ideia do Luke Ferry, que apareceu numa das fontes, sobre os mitos gregos, que nos ensinam, acima de tudo, a aprender a viver. Talvez seja isso, a essência da sabedoria. É uma bela forma de o pôr. E o que acho fascinante olhando para tudo isto é a convergência. Apesar das diferenças de cultura, de tempo, há temas que voltam sempre. Como a importância da conexão. Exato. Com a natureza, como os indígenas, com os outros é ética, a tolerância de Erasmo e connosco mesmos o autoconhecimento socrático, o misticismo. Depois o valor da experiência direta contra o saber só dos livros. E a necessidade de questionar. Sempre. Sempre. Questionar as aparências, os dogmas, o que está estabelecido, Sócrates, Erasmo. E talvez o mais importante, a ideia de que a sabedoria não é um sítio onde se chega, um prémio. É um processo. Uma jornada ativa, que nos transforma. É essa busca constante que define o filósofo, o amante da sabedoria. Fica então uma reflexão final, talvez um pouco louca ao Erasmo. Será que neste mundo tão cheio de informação, tão rápido, tão focado na razão instrumental e ao mesmo tempo tão irracional em tantas coisas? Será que abraçar conscientemente uma dose dessa boa loucura, questionar o óbvio, valorizar a intuição tanto quanto a lógica, aceitar o paradoxo, a incerteza, a nossa pequenez, não seria, afinal, o caminho mais sensato para nos aproximarmos da verdadeira sabedoria? Fica no ar. É uma pergunta excelente e muito atual. Deixa a porta aberta para continuarmos, cada um à sua maneira, esta busca que, na verdade, nunca acaba.